Neemias capítulo 2, quem já encontrou, diga amém. Amém. Versículo 1 a seguir, diz assim: E sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. Eu tomei o vinho e dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Você não está doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então eu temi muito em grande maneira. E disse ao rei: Vive, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas suas portas a fogo? E o rei me disse: O que me pedes agora? O que você precisa? O que você quer que eu faça? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se ao teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Agora nós vamos saltar lá no versículo de número 11, que diz assim: Cheguei a Jerusalém e estive ali quantos dias? 3 dias. 3 dias. E de noite eu me levantei, poucos homens comigo. Olha essa frase que eu vou ler agora. E não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Vou ler de novo, hein? Não declarei a ninguém o que meu Deus pôs no meu coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão aquele que eu estava montado. Somente até aqui. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, venha falar conosco nessa noite, trazendo uma palavra viva, direta aos nossos corações. Tira agora, Senhor, todo impedimento, tudo aquilo que queira distrair, roubar a atenção da igreja. E eu te peço, Senhor, nos abençoe pela palavra desta noite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus com bastante alegria. Louvado seja o nome de Deus. Amém. Hoje de manhã, vou fazer uma síntese bem objetiva aqui. Hoje de manhã, eu estive ministrando o capítulo de número 1 de Neemias. E na minha ministração desta manhã, eu expliquei do que se trata o livro de Neemias. E qual é o contexto que nós encontramos aqui. Neemias, ele era israelita, ele era judeu, e ele não morava em Israel. Ele não era habitante de Israel. Ele morava num lugar chamado Suzã. Ele morava em outro lugar. E pouco ele sabia, poucas notícias ele tinha da família que tinha ficado, dos seus irmãos, dos seus parentes, dos seus amigos. Não tinha comunicação como nós temos hoje. Hoje você está aqui, você tem notícia de outros lugares, de outros países, do outro lado do mundo. Você tem notícia do espaço hoje em dia, em tempo real inclusive. Mas nessa época não, então eles não tinham muita informação. E diz o capítulo 1 que Neemias recebeu a visita de um irmão, um dos seus irmãos. E esse parente que chegou para visitá-lo chamava Hanani. Capítulo 1 vai dizer que ele chegou para Neemias
e contou para ele o que tinha acontecido. Ele falou: olha, vieram os caldeus, tacaram fogo na cidade, derrubaram os muros de Jerusalém, destruíram as casas, as plantações, detonaram com tudo. Parte da população eles levaram como prisioneiros, como servos lá para a Babilônia. E aqueles que ficaram em Jerusalém, coitado desses, estão morrendo de fome, porque está tudo destruído. E Neemias estava bem, ele trabalhava para o rei, ele era copeiro do rei, servia o rei, estava de boa. Mas quando ele recebe aquela notícia, ele sente muito, ele fica muito triste, porque ele sabia que os seus irmãos estavam sofrendo. E você não consegue ficar feliz, você ter uma mesa farta para comer na tua casa, e você sabe que tem um irmão seu, um filho seu, passando fome. É ruim isso daí, irmãos. Quem concorda, diga amém. É triste. O que adianta? Eu estou aqui comendo do bom e do melhor, e o meu povo está lá, comendo lixo, passando fome. E quando Neemias recebe essa notícia, ele teve a atitude de um homem normal, um homem natural. Eu falei isso hoje cedo. Versículo 5, ou melhor, versículo 4 do capítulo 1 vai dizer: assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Ele ficou triste, ele ficou mal por alguns dias. A nossa luta, ela tem prazo de validade. Você sabia disso? A dor que você hoje está sentindo, que é tão intensa, ela tem prazo de validade, começo, meio e fim. Quem entendeu, diga amém. Neemias sentou, chorou, lamentou, mas ele não viveu assim. Foram alguns dias. É aceitável você tomar uma invertida da vida. É aceitável você tomar um reverso da vida, e você chorar, lamentar, você querer desistir, é normal. Você ficar de luto, é normal. Mas esse sentimento, essa nostalgia, essa dor, ela passa. Quem entendeu, diga amém. Por que ela passa, pastor? Porque nós temos Deus. Posso ouvir um amém, queridos? E quando nós estamos em Deus, a luta, o problema, tudo tem um propósito. E quando Ele cumpre o propósito na nossa vida, nós passamos por uma nova etapa, para uma nova fase. Por isso que eu tenho certeza que esse ano de 2022, você chorou, você lamentou, você murmurou, você teve sem forças para agir. Esse ano aqui, 2023, você vai andar para frente, vai caminhar, vai crescer, porque Deus está contigo. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, queridos. Amém. Então ele fica assim, daí ele muda a chave. Eu falei isso hoje, né? Mudou a chave. Fala para o seu irmão do lado: muda a chave nessa noite. O que é mudar a chave? Olha aqui para mim, vou te ensinar a mudar a chave. Homem natural, chorei, lamentei, fiquei caído, fiquei sentado alguns dias, cabisbaixo. Virei a chave. E quando ele virou a chave, ele começou a agir como um homem espiritual. Eu comecei a orar, eu comecei a jejuar, eu pedi perdão para Deus pelos nossos pecados, eu assumi a responsabilidade. Daí Deus começou a mover. Quando você deixa de agir como uma pessoa carnal
e começa a agir como uma pessoa espiritual, Deus começa a agir na tua vida. Posso ouvir um amém, queridos? Exatamente o que ele fez. Até que teve um dia, e é interessante que ele não sabia o que fazer. A pior coisa que existe é você saber que tem que fazer alguma coisa, mas não saber o que fazer. E eu vou te dar um conselho: quando você tem que fazer alguma coisa e não sabe o que fazer, não adianta você fazer qualquer coisa. Deu para entender ou ficou complexo, irmão? Repete o que eu disse. Duvido que você repete. Eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não sei o que eu faço. O que eu faço então? Nada. Eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não sei o que eu faço. O que eu faço então? Nada. Faço nada. Espero. Por que nós devemos esperar? Porque Deus prepara ocasiões. Fala para o seu irmão do lado: Deus vai preparar uma ocasião para você. Amém? Eu vou explicar o que aconteceu com Neemias. Então ele precisava fazer alguma coisa. O povo lá sofrendo, e aquilo não saía da mente dele. Eu preciso fazer alguma coisa, mas o que eu faço? E é interessante que às vezes Deus faz silêncio. E quando Deus faz silêncio, irmãos, é porque Ele está trabalhando. Tem uma música que diz isso, né? Não é versículo da Bíblia, mas é uma verdade. Deus está fazendo alguma coisa. Aleluia, Deus. E teve um dia que ele foi fazer o serviço dele normal. O dia normal. Porque Deus, Ele age em dias normais. Deus não marca comigo e com você: olha, hoje é o dia que eu vou fazer. De repente Deus faz hoje. Você já parou para pensar que pode ser hoje? Já parou para pensar que você está orando por alguém? Essa pessoa hoje pode ir atrás de você e falar: olha, eu quero aceitar esse Jesus que você serve. Já parou para pensar que hoje alguém pode ligar para você e falar assim: ô fulano, eu tenho uma oportunidade nova aqui para você de emprego, você não quer aceitar isso daqui não? E de repente é a chance da tua vida mudar, da tua história mudar. Pode ser hoje, pastor, mas hoje é domingo. Irmão, se for hoje o dia que Deus marcou, hoje vai ser o dia que Ele vai fazer na tua vida. Aleluia, aleluia. E se for hoje? E se for hoje? Por isso que eu não fico escolhendo o dia não, irmãos, para vir para a igreja. Não fico escolhendo o dia para você orar. Não fico escolhendo o dia para você buscar, porque pode ser hoje, pode ser agora. E ele foi servir o rei. E foi bem no dia que ele foi servir o rei. Pegou assim a bandeja, né? Deixa eu pegar essa bandeja aqui, essa tampa. Diz a Bíblia que ele era copeiro. O copeiro era aquele que servia o rei. E a função do copeiro, como eu falei hoje de manhã, era uma função muito séria. Porque primeiro, ele vivia no lado do rei. O rei queria tomar um café, queria tomar uma taça de vinho, queria tomar um suco de, sei lá. Era ele que preparava, era ele que trazia. E antes de servir o rei, ele tinha que tomar antes. Para quê? Para saber que estava do sabor agradável para o rei. Para saber se tinha algum veneno. Porque se tivesse algum veneno, ele morria antes do rei. Então ele estava ali direto com o rei. Certamente ouvia todas as conversas do rei. Teve um dia que ele foi servir o rei. E a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 2 que ele estava triste. E quando ele foi servir o rei, estendeu a bandeja para ele. Ele falou assim: é esse vinho aí, qual que é? Ele falou assim: ó, rei, eu trouxe aqui para a majestade o, sei lá, Cabernet. É? O que você tem, Neemias? Não tenho nada não, rei.
Toma aí teu vinho logo aí. Não falou isso pra ele. Não era louco de falar isso com o rei. Falou, não, rei, tenho nada não, rei. Tá tudo tranquilo, tá tudo... Se ele fosse da Brasilândia, ele ia falar, tá tudo suave aí, tá? Tô tranquilo aqui. Toma aí o teu... Na hora que ele foi servir o vinho, o rei falou assim, ei, Neemias, te conheço. Você está triste. E você não está doente. Mas você está triste. No teu rosto dá para ver se você está triste. Você sabia que o rosto fala, queridos? Olha para o irmão do seu lado, vê se ele está triste ou está feliz. Ih, pastor, está bem, está corado, comeu demais na hora do almoço. Bochechinha rosinha. Ele estava triste, irmãos. Triste. E o rei falou assim, Neemias, eu sou rei, sou patrão aqui, né? Mas eu sou teu amigo. O que está acontecendo? Senta aí. E aquilo era uma oportunidade. Fala para o seu irmão do lado, Deus nessa noite está preparando uma grande oportunidade para você. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Oportunidade. Daí ele falou assim, vou te contar aí o que aconteceu. Eu estava aqui alguns dias atrás, veio um irmão meu chamado Hanani, me contou que o pessoal está passando um aperto lá, a cidade foi destruída, a cidade que eu amo, a praça foi destruída, as casas foram destruídas, o muro foi destruído, a minha família, rei, está comendo lixo, eu aqui como do bom e do melhor, rei. E o meu povo lá está passando muito aperto, eu estou com desejo de fazer alguma coisa por eles. Isso se chama empatia. Eu me coloquei no lugar deles e eu não me conformo, porque poderia ser eu, poderia ser meu pai. E quando você se põe no lugar de alguém, é exatamente isso que você sente. Para quem não estava aqui de manhã, semana passada, na quinta-feira, que foi o dia que eu preguei, inclusive, eu estava com um dia tão corrido, irmãos, tão cheio, tão agitado, tão cheio de compromissos, tudo com os horários certinhos. Eu não podia, se tivesse uma senhora para atravessar a rua, eu não podia deixar ela passar, irmão, de tão atrasado que eu estava, meus compromissos. E uma jovem me ligou desesperada, pastor, meu pai está desenganado, me ajuda, pastor, ora pelo meu pai, ora pela vida dele. E na hora, irmãos, eu me senti como se fosse o meu pai, como se fosse alguém da minha família. Eu falei, onde que seu pai está, querida? Ela falou, você está aqui na Brasilândia, no nosso lado aqui. Eu falei, irmã, eu vou lá agora, dá aqui o nome dele. E eu fui lá, pude orar por ele na quinta-feira, graças a Deus. Ontem já tive notícia que ele já está melhorando para a glória de Deus. Deus vai fazer a obra na vida dele, aleluia. Amém, glória a Deus. Aleluia. Eu me pus no lugar dela. Se fosse meu pai, e eu pedisse para o pastor orar pelo meu pai, e o pastor falasse assim, olha, eu tenho um compromisso agora, não dá para orar pelo seu pai. Bom, queridos, ele chegou para o rei e contou, rei, está acontecendo isso, a cidade pegou fogo, as casas caíram, o templo de Jerusalém que Salomão edificou, foi queimado. E o rei ouviu tudo aquilo, irmãos. E sabe o que aconteceu? Enquanto Neemias estava falando para ele o que estava acontecendo, Deus estava tocando no coração do rei Artaxerxes. Sabe o que é isso? Enquanto eu estou aqui, Deus está quebrando o coração de alguém que eu estou orando. Enquanto você está aqui, Deus está movendo os céus ao teu favor. Se for preciso, Deus toca naquela pessoa de coração duro, mas o nome de Deus será glorificado e exaltado através das nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ele falou aquilo com tanta verdade,
Que o rei falou assim: peraí. O que você precisa que eu faça por você? Pode pedir para mim, o que você precisa? Em Neemias, eu saltei aqui na leitura, mas sabe o que Neemias falou? Neemias falou assim: rei, eu preciso de umas férias, eu preciso de uns dias, porque eu preciso ir lá ver o que está acontecendo. Eu preciso até lá para ver a situação do negócio. Depois, sabe o que eu vou precisar? Eu vou precisar de pedreiros. Vou precisar de pedreiro, de ajudante de pedreiro. Eu vou precisar de madeira, vou precisar de tijolos, eu vou precisar de material, eu vou precisar de um monte de coisa, rei. Eu preciso de dinheiro, porque fazer obra é muito caro, rei. E diz a Bíblia que conforme Neemias foi falando o que ele precisava, aquele rei foi assinando e falou: o que você precisa? Eu preciso de dinheiro, está aqui dinheiro. O que você precisa? Você precisa de pedreiro? Então está aqui, ó, eu vou liberar um pessoal para ver com você. O que você precisa? Eu preciso de madeira. Madeira? Então põe aqui, ó, madeira, eu vou liberar para você. Tudo aquilo que Neemias precisava, Deus preparou para ele. Eu não sei se você entendeu. Aquilo que você precisa para esse ano de 2023, já existe um Deus assinando e liberando para a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Aleluia! Deus está fazendo, irmãos. Ele saiu da sala do rei com um monte de carta na mão. Um monte de carta, um monte de assinatura. Levou tudo. Recrutou as pessoas. Convocou os pedreiros, os ajudantes, e foi com eles para Jerusalém. Daí eu saltei, versículo 11. Cheguei em Jerusalém. Já estava em Jerusalém. Posso ver um amém, queridos? Amém. Versículo 11. E eu estive ali. Quantos dias? Quantos dias, gente? 3 dias. Pastor, o que Neemias fez em 3 dias? Versículo 12. Levantei, eu, alguns homens comigo. Eu não contei para ninguém o que Deus tinha colocado no meu coração para fazer em Jerusalém. Olha para mim aqui. Ele chamou e falou assim: vamos ali comigo. Ele começou a olhar a cidade. Eu lembro quando a gente comprou esse prédio aqui, irmãos. Eu entrava nesse prédio assim, às vezes durante o dia. Eu ficava olhando para a estrutura do prédio, para o telhado do prédio, para o piso. Sabe quando você está olhando e você já está visualizando o prédio pronto, irmãos? Eu já vi essa cozinha pronta várias vezes. Quem entendeu, diga amém. Eu olhava assim: aqui vai ter um piso, aqui vai ter uma bancada, aqui vai ter a torneira, aqui nós vamos ter uma pia, aqui vai ter não sei o que. Eu já visualizava. Neemias começou a visualizar tudo. Só que o detalhe está aqui: ele não contou para ninguém o que Deus tinha colocado no coração dele. Segredo de Deus para você: não abra o teu coração. Não conte para ninguém o que Deus colocou no teu coração. Fala para o seu irmão do lado: não conte para ninguém aquilo que Deus colocou no teu coração. Existem coisas que eu partilho aqui em cima desse altar, queridos. Existem coisas que eu partilho em cima desse altar, com a transmissão acontecendo, eu conto aqui em cima. Recebi uma proposta, contei aqui em cima do altar. Hoje cedo, quando acabei o culto, o Rafa estava aqui. Ele veio de manhã comigo, e ele estava na minha sala e falou assim: pai, o senhor contou para a igreja, porque ele estava comigo, acerca da proposta que eu recebi. Ele estava comigo, eu falei para ele, falei: contei, filho, mas estava transmitindo, pai. Falei: filho, não tem problema, eu podia contar, não tem problema. Não citei nome de ninguém, não citei que igreja que era, não citei quem me fez a proposta. Quem concorda, diga amém.
Não citei partido que me fez proposta, não citei nada. Só falei que chegou uma proposta. Tem coisas que eu partilho, mas tem coisas que eu não conto para ninguém. Existem sonhos que estão aqui dentro do meu coração, ninguém sabe, porque é eu e Deus. Existem coisas que existem no teu coração que ninguém sabe, e nessa noite Deus está dizendo que Ele sabe aquilo que você tem sonhado, o sonho que você tem tido, talvez, aleluia, o projeto que está aí, que você talvez colocou lá embaixo, porque parece que não vai acontecer. Ele sabe aquilo que está no teu coração, e Ele está dizendo que está contigo nessa noite. Ele vai investir no teu sonho. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Aleluia! Aleluia! 3 dias em silêncio. E aí, Neemias? E aí? Nada? O que a gente vai fazer aqui? Calma. Calma. Deus está trabalhando. Quando alguém perguntar para você, e aí, o que vai fazer? Como que vai ser? Responda isso. Deus está trabalhando. Fala para o seu irmão do lado, Deus está trabalhando na sua vida. Amém. Foram 3 dias. E diz o texto, agora eu vou encerrar, versículo 18. Então lhes declarei, como a mão de Deus me fora favorável. Eu contei para eles como as palavras do rei, o que ele tinha me dito. Contei para eles o que tinha acontecido, que Deus fez, e como Deus usou o rei para abençoar. Daí olha como ele termina. Então disseram, os homens que estavam com Neemias disseram: levantemo-nos e edifiquemos. Então vamos trabalhar. E eles se esforçaram as suas mãos para o bem. Olha aqui para mim, queridos. Quando Neemias contou para eles o que Deus estava fazendo, como o rei cedeu um monte de cartas, um monte de dinheiro, como o rei ajudou Neemias, na hora que ele contou, eles disseram: então nós vamos levantar as mangas e nós vamos trabalhar, e o Senhor estará conosco. Quem entendeu, diga amém. Agora o versículo 19. Ouvindo, daí vai aparecer 3 nomes aqui. Ouvindo Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis vos rebelar contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Todos digam amém. Amém. Queridos, Neemias, quando contou e eles começaram a se empenhar pela obra, 3 se levantaram contra e disseram: onde vocês acham que vão chegar? Isso daí não vai dar nada. E Neemias declarou: mas o meu Deus me fará prosperar. Eu quero encerrar dizendo que a coisa mais comum que acontece quando você se entrega para algo, para um projeto, é sofrer oposição. Zombaram de Neemias, já zombaram muito de mim, irmãos. Não sei você, mas de mim já zombaram muito. Não vai chegar em lugar nenhum, não vai dar certo, não vai prosperar, não vai conseguir. E quanto mais zombavam, mais Deus dizia: eu estou contigo. Pode ser que estão zombando, pode ser que estão desacreditando de você, pode ser que estão achando que você não vai chegar em lugar nenhum, pode ser que estão achando que esse ano para você vai ser igual ao ano que passou, mas Deus está contigo, aleluia. E o mesmo Deus que honrou Neemias, Ele está preparando uma porção de honra para a tua vida. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor e glorificar o nome de Deus.